precisa costurar, então resolvi gravar todo o processo pra ter de recordação. E esse meu cachorro, que claramente não queria ser pegado no colo. Preciso de roupa pra trabalhar, então preciso fazer roupa para trabalhar. Eu tenho esse tecido há anos que eu nunca tinha usado pra nada e percebi que dava pra fazer uma calça de alfaiataria muito linda, então vou usar ele. E também tem esse tecido verde que na verdade eu não usei pra nada, tá bom? Eu achei esse tecido perfeito por duas razões. A primeira é que ele é feito de algodão e a segunda, ele tem uma cor clara. No meu trabalho, como na maioria dos outros trabalhos, a gente tem regras de vestimentas. E no verão eu sofro muito porque eu trabalho em espaços em que não tem ventilação ou é muito quente. Então, uma calça sendo de cor clara e de algodão já ajuda bastante. Essa etapa eu tô colocando o molde que eu já tenho feito, do meu tamanho, no tecido e vou colocar os alfinetes nele. A calça que eu quero fazer, ela é uma calça pantalona, porque eu gosto de calças mais largas. Porém, o molde é de uma calça reta, então vai ser um momento ali que eu vou estar desenhando por cima do tecido pra fazer a parte das pernas da calça do jeitinho que eu quero, mas o molde, ele é adaptável, então não tem problema nenhum. Apesar de costurar já há alguns anos, tem algumas peças que eu estou começando a fazer agora. Eu já fiz outras calças, porém eu não me sinto 100% segura. E como eu aprendi a costurar com a minha mãe, ela sempre vai estar aparecendo nos vídeos, principalmente na parte da modelagem, que é a parte que eu mais tenho medo, porque se eu errar nessa parte, eu erro a calça toda. Então eu sempre tenho ela ali pra me ajudar e me dar apoio, por isso que essa parte eu sempre faço na casa dos meus pais. Aí eu já tô riscando, né, aumentando o tamanho da parte das pernas pra ficar mais larga do que tá no molde. Eu começo a cortar, e é a parte que me deixa mais desesperada, porque eu sei que se eu errar aí cortando, já era. Tanto que vai ter um momento nesse vídeo que eu vou errar a parte do corte e eu vou ficar revoltada. Então é uma parte que sempre me deixa assim meio nervosa, meio ansiosa, com medo de errar alguma coisa. Mas deu super certo e essa eu sou feliz com o molde. E minha mãe fazendo careta lá no fundo. E aí eu queria falar pra vocês que eu gravei todo o processo de eu juntando as primeiras partes, só que eu esqueci. Então aí tem um take da parte do zíper e eu fazendo a minha primeira prova. É nessa primeira prova que eu vejo se eu errei alguma coisa na hora de juntar os pedaços, mas parece bem promissor, né? Eu fiquei bem feliz. Essa também foi a minha primeira vez fazendo um bolso numa calça, eu nunca tinha feito um bolso e eu achei que fosse mais difícil. É complicado, mas não é difícil. Tem sentido isso. E fiquei feliz que na primeira prova eu percebi que tava tudo certinho, bonitinho, e agora só faltaria eu colocar o cos, mas deixei isso pra outro dia. E outro dia, na verdade, significou quase um mês depois, que foi quando eu voltei pra casa dos meus pais, porque, de novo, queria fazer com a presença da minha mãe. E aí eu comecei a colocar o cos na calça. Muito feliz, gravando a cena, achando que eu ia terminar a costura, pegar, ver, ia falar, ai que lindo. Só que aí eu percebi que tinha alguma coisa errada. Como faz tipo 6 meses que esses vídeos estão aqui parados no meu computador e eu não edito esse vídeo, eu vou ser sincera, eu não lembro o que foi. Eu só sei que foi alguma coisa que me deixou bem brava. Porque eu tive que desfazer toda a parte da costura que eu já tinha feito. E isso é sempre um saco. Mas é isso, costura, errou, tem que desfazer, porque você só vai ter sua peça pronta se você desfazer. E no final, apesar de eu odiar ter que desfazer e fazer tudo de novo, deu certo. E eu fiquei feliz. Então, outro salto temporal, porque costurar pra mim são picos de vontade de fazer. E dessa vez eu ia fazer algumas blusas pra porque eu percebi que eu tinha um grande problema, que é eu só tinha cropped. Então eu peguei a blusa mais longa que eu tinha e usei ela como base pra fazer um molde. E eu comprei alguns tecidos pra fazer especialmente essas blusas pra trabalhar. Esse verde, ele era o meu favorito, só que como eu falei pra vocês, a parte de cortar é a parte mais complicada e eu estraguei tudo, porque quando a gente faz o molde, ele é a metade de a frente ou atrás. E a gente dobra o tecido, corta, e quando a gente abre o tecido, ele tá certinho assim. Gente, na hora de cortar o verde, eu simplesmente esqueci isso e ficou cortado no meio do meio. Tem sentido?
salto temporal mais uma vez. Agora, para finalizar as blusas, eu juntei as partezinhas, né, da blusa marrom e também da blusinha branca. Deu super certo. Agora só falta fazer algumas finalizações. E eu tô na minha casa, dá pra saber que eu tô na minha casa, porque a casa da minha mãe tem a Santa Ceia e várias flores de mentira, e a minha tem eu, uma mesa e 2 cadeiras. Fazer blusinha é realmente fácil, não é muito complicado não. E é pra quem tá começando, é uma boa peça pra fazer. E gente, fala sério, olha esses detalhes, olha essa finalização. Mandei muito bem. E então depois eu finalmente fui pra fazer a calça. Eu resolvi que eu ia terminar essa calça finalmente. O que tá faltando dela é finalizar esses passadores, colocar eles e também colocar o botão, que eu não coloquei o botão ainda, e fazer lá embaixo a barra da calça, né? Finalizar essa parte pra ela ficar bonitinha e certinha. E teve um erro, gente, mas é um erro que é mais erro assim pra quem entende de costura, porque no dia a dia ninguém percebe. Mas o lugar que a gente passa, o buraquinho, né, do botão, gente, olha o trabalho pra tirar o botão. Gravando com uma mão. Esse buraquinho era pra ser na horizontal e eu fiz ele na vertical. E assim, a gente rasga o tecido, né? Então depois que eu rasguei, eu vi que tava errado, mas vida que segue. E outra, quem é que vai reparar nisso, né? E minhas amigas, pelo amor de Deus, olha o sofrimento pra colocar um botão com uma mão só, porque eu tava gravando com a outra. Se você assistiu, fala pra mim que assistiu, só pra eu ficar feliz. E os próximos vídeos sou eu, uma musiquinha de fundo, mostrando o resultado final.